estou aqui também por um brasileiro que por aqui passou num momento tocante da sua vida. André Rebouças, o engenheiro que ajudou na libertação dos escravos no Brasil, o engenheiro que, gozando da intimidade do imperador Pedro II e da princesa Isabel, muito contribuiu para os fatos que culminaram no 13 de maio de 1888, e que, por ser fiel ao imperador, autoexilou-se quando Dom Pedro foi deposto pelos militares do Brasil. Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito antiga que seu pai lhe ensinou, trazida da escravidão e cantada pelo seu avô. É assim: Oromimá, 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 Yabadô, Ayeyeu, Oromimá, 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 Yabadô, Ayeyeu. Essa canção muito antiga, trazida da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração, preso naquelas senzalas, dançando Ijexá. Aquela canção muito antiga, com os versos em Yorubá, é assim: Oromimá, 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 Yabadô, Ayeyeu, Oromimá, Oromimá, cantava quando era criança, fiquei homem e não esqueci aquela canção iorubá que não sai de dentro de mim. Era assim: Oromimá, 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 Yabadô, Ayeyeu, Oromimá, 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 Yabadô, Ayeyeu. Bom, eu estou agora em Barberton, a cidade que André Rebouças escolheu como um refúgio na sua etapa africana do exílio, de autoexílio. Esta cidade surgiu da febre do ouro na década de 1880. Na verdade, ela surgiu em 1884, quando Graham Barber descobriu aqui uma mina de ouro e em seguida surgiu em torno desse negócio um vilarejo que foi chamado de Barberton. André Rebouças considerava Barberton a Petrópolis africana, e aqui ele tentou desenvolver os seus planos para beneficiar a população negra, que então trabalhava sob um regime cruel, mas ele não conseguiu e teve que descer para a cidade do Cabo. Barberton, uma antiga vila na província de Mpumalanga, já próxima à fronteira da África do Sul com a Suazilândia. É um lugar paradisíaco, porque eu vim aqui, porque eu vim até aqui, por causa de um brasileiro, de André Pinto Rebouças, o engenheiro negro que no século XIX se notabilizou por sua participação no processo que conduziu à libertação dos escravos no Brasil. André Rebouças era filho de um rábula chamado Antônio Rebouças, que por sua vez era filho de um alfaiate português com uma negra, filha de escravos. André e os seus irmãos nasceram em Cachoeira,
em Maragogipe, que à época pertencia ao município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Teve uma educação esmerada, ele e os seus irmãos. Depois de seu pai, que já havia se destacado como advogado, como rábula, como advogado sem diploma e como político também na área do Recôncavo Baiano, se transfere para a corte, no Rio de Janeiro. E lá, André Rebouças conclui os seus estudos, torna-se engenheiro militar, junto com o seu irmão Antônio Rebouças, vai realizar cursos, vai fazer cursos na Europa, na França, esteve também na Inglaterra, observa o que há de mais moderno em termos de infraestrutura, de portos e também de transporte. E ao retornar ao Brasil, ele tenta viabilizar projetos de modernização da infraestrutura brasileira. Faça abolição. Você é negro. Você não percebe que essa é a sua missão, a nossa missão? Use sua engenharia a favor da causa do seu povo. André Rebouças esteve na Guerra do Paraguai como engenheiro militar. E foi no Rio Grande do Sul, pouco antes da tomada de Uruguaiana, que ele teve contato pessoal com Dom Pedro II, que já o conhecia, mas ele não conhecia Dom Pedro II. Dom Pedro conheceu seu pai durante a passagem pela Bahia. André era pequeno, mas no Rio Grande do Sul, Dom Pedro vai visitar as tropas brasileiras e há o contato entre Dom Pedro e André Rebouças. Eu tô te reconhecendo. Você não é aquele engenheiro que evitou aquele massacre aqui em Uruguaiana? E entre André Rebouças e o Conde D, marido da princesa Isabel. A partir daí se cria um vínculo com a família real. André leva as suas ideias a Dom Pedro, que recebe muito bem. André, desde cedo, mostrou uma vocação intelectual. Era um homem, dizem, um pouco retraído, um pouco tímido, mas firme na defesa das suas ideias. No processo abolicionista, André Rebouças atuou nos bastidores, principalmente nos bastidores. Ajudou bastante a organização de atos públicos, financiou inclusive a propaganda abolicionista na imprensa, escreveu ele próprio artigos, escondeu negros fugidos que estavam em fuga, negros que haviam resistido à escravidão, e discutia com a princesa Isabel, com Dom Pedro II, com os políticos mais próximos ao núcleo do poder, como se poderia dar finalizar a escravidão no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países do mundo, se não o último, a abolir a escravidão. Os fazendeiros pedem dinheiro, senhores. Os negros pedem a vida roubada. As mãos invisíveis que cosem, plantam, amamentam e procriam para os seus senhores não representam a ordem natural das coisas. É o legado perverso da colonização que, com a ajuda da igreja, mutilou nosso corpo social. Perdão a Baluaiê, perdão. Perdão a Orixalá, perdão. Perdão a meu Deus do céu, perdão. A Baluaiê, perdão. Ah, rei do mundo, rei do mundo. Perdão a Baluaiê, ele veio do mar. A Baluaiê, ele é forte, ele veio. A Baluaiê, salvar. Ah, rei do mundo, rei do mundo. Perdão a Baluaiê, ele veio do mar. A Baluaiê, ele é forte, ele veio. A Baluaiê, salvar.
dizem que o primeiro anteprojeto da Lei Áurea foi escrito por André Rebouças. Isso, obviamente, teve muitas transformações, o jogo político influenciou bastante. André nunca foi um bom político, embora tenha sido até deputado no Parlamento Imperial, como seu pai já havia sido um deputado no Parlamento Imperial. Mas André tinha um modo de trabalhar diferente e, na verdade, ele não gostava muito do jogo político. O seu método, a sua maneira de trabalhar era mais transparente do que aquilo que o jogo político pede, solicita. Pois bem, André Rebouças tinha uma proposta especial e diferente com relação à abolição da escravatura. Ele achava que não se resolveria o problema dos negros e a sua preocupação era principalmente com os negros, se eles obtivessem simplesmente a liberação das amarras que os prendiam aos seus senhores. Era necessário que, segundo André Rebouças, que também lhes fosse garantida a propriedade da terra. Pois, como achava André Rebouças, quem possui a terra possui o homem. O escravo liberado sem terras não teria meio de sobreviver. Iria se tornar um marginal ou iria continuar sendo um pária na sociedade. E André Rebouças também achava que era necessário educar o negro, dar a propriedade da terra, garantir um pedaço de terra para que ele obtivesse o seu sustento e lhe garantir também a educação, a fim de que ele pudesse crescer como pessoa e como cidadão. A abolição da escravatura se deu em 13 de maio de 1888, foi uma grande vitória, mas o processo não ocorreu conforme sonhava André Rebouças. A raça negra está abandonada. Clama aos seus ex-senhores um pedaço de terra para plantar e acolher sua família. As novas formas de salário são mais uma forma de reescravidão e tudo isso me angustia todos os dias. Ver os libertos sem oportunidades, em subempregos, seres invisíveis aos olhos da aristocracia. Não tenho mais força de acrescentar nem mais uma única palavra. A história da minha vida. Ele continuou batalhando por aquilo que ele denominava de democracia rural. Mas, no ano seguinte, vem a República. Dom Pedro é deposto por um golpe militar e André Rebouças considerou aquilo uma vingança contra o imperador. E por sua lealdade a Dom Pedro II, seu amigo e seu protetor, ele resolveu autoexilar-se. Ele foi para a Europa no mesmo navio em que embarcou Dom Pedro II e a família real no dia 17 de novembro de 1899. E nunca mais voltou ao Brasil. De Lisboa, ele foi até Cannes visitar Dom Pedro II nos últimos dias da sua vida. Ficou muito abalado com a morte do imperador. E então decidiu que iria iniciar uma nova etapa da sua vida na África. É engraçado. Durante muito tempo na sua vida, André Rebouças se comportou como outros negros
que para ter acesso a alguma vantagem, a crescer numa sociedade que era escravagista e preconceituosa, tinha que assimilar valores da cultura branca. André Rebouças também branqueou a sua alma na juventude e no início da maturidade, até a proclamação da República. Na verdade, ele foi um homem do seu tempo, um homem da sua época. E ele também chegou até a pensar a questão da abolição e da integração do negro na sociedade a partir de um olhar branco. No entanto, durante os sofrimentos que passou nos Estados Unidos, quando fez a sua visita aos Estados Unidos e sentiu na pele todo o peso do racismo que existia naquela época nos Estados Unidos, ele volta ao Brasil e ele começa a repensar a sua visão do negro. E no exílio, ele decide, principalmente após a morte de Dom Pedro II, assumir completamente a sua negritude. E é por isso que ele decide descer da Europa para a África e tentar realizar na África o sonho que ele não realizou no Brasil. Nós somos pretos da cacimba de Matamba, a Iansã viemos saudar. Nós somos pretos da cacimba de Matamba, a Iansã viemos saudar. Meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Oi, gira, deixa girar, girar. Oi, gira, deixa girar, girar. Oi, gira, deixa girar, girar. Deixa girar, girar. Saravá Iansã é Xangô e Iemanjá. Yeah! Deixa girar, girar. Meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Meu pai vem de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Ele vem no vapor através do canal de Suez, passa por Zanzibar, desembarca em Moçambique, passa algum tempo na cidade de Beira, depois fica um pouco mais de tempo em Lourenço Marques, a atual Maputo. Observa o cenário e vê que ali ele não poderia realizar muito. Havia o peso do tráfigo negreiro realizado pelos muçulmanos orientais que dominavam toda aquela área. O André tinha uma certa... era um pouco preconceituoso, na verdade, em relação aos muçulmanos. Ele então entra em direção ao nordeste da África do Sul e encontra na região do Transvaal, que é essa onde eu me encontro agora, onde eu estou agora, na região além do rio Vaal, chamada Transvaal naquela época, a cidade, o vilarejo de Barberton, que era um vilarejo que estava explodindo no cenário do ano de 1893. Por quê? Porque em torno desta linda paisagem de Barberton, em 1884, um homem chamado Graham Barber e seus dois primos descobriu um filão de ouro. E a partir daí, o pequeno vilarejo começou a receber a visita inicialmente de garimpeiros, depois de senhores mineradores, e tem origem
o township, o vilarejo de Barberton. Bom, eu agora vou explorar a antiga mina da Shiba Company, aqui em Barberton. Vamos juntos! Edwin Bray is the name of this mine. Yeah, it's the Edwin Bray Golden Quarry. Golden Quarry. The name of the guy that discovered the gold is Edwin Bray. Okay. Okay. André se instala em Barberton, esperando convencer os landlords, os senhores das minas de ouro, os homens que já negociavam na Bolsa de Valores aqui em Barberton. Foi criada a primeira Bolsa de Valores da África do Sul, na década de 1880. E o objetivo dele era sensibilizá-los e sensibilizar empresários na Europa para um projeto que visava vestir os negros. Os negros trabalhavam seminus, em condições muito cruéis, oferecer melhores condições de trabalho para aqueles homens que eram tratados com preconceito e discriminação pelos descendentes dos antigos Boers, com a conivência dos britânicos, dos ingleses, que naquela época já eram os donos da área. A Inglaterra dominava esta região do Transvaal desde a guerra de 1838 contra os Boers. Pois bem, André não conseguiu. Pelo contrário, na linda paisagem que ele considerou a Petrópolis brasileira, ele teve a sua segunda frustração na África. President Street? Exato. Estou agora me aproximando da Rua Presidente, que é onde existia antigamente o Hotel Granville. This one is President. Estamos fazendo um trabalho de pesquisa. Nós temos o nome da rua marcado na sarjeta, no meio-fio. Vai ser a President Street. Nesta esquina existia o Hotel Granville, onde André Rebouças teria morado morou por alguns meses no ano de 1893, aqui em Barberton, na África do Sul. No local da antiga casa existe essa casa mais moderna, mais do século XX, do início do século XX. De fato, como disse André Rebouças, em 1892, Barberton pode ser chamada de a Petrópolis da África. Semelhanças no clima, na paisagem, principalmente na semelhança com a paisagem da Petrópolis do século XIX. Estou andando pela Sheba Road. É uma rua florida e ladeada de grandes mansões. Esses muros escondem mansões habitadas por africanos brancos.
gente ainda ligada aos landlords, altos funcionários de Minas. Vou entrar agora na Bilhaven House, que é uma casa de madeira e metal totalmente importada da Inglaterra, como se fazia no início do século XX. O tempo não está muito bom para registrar as imagens destas belas montanhas, mas a gente faz o que é possível. Estas são as montanhas. Oh, é um nome tão difícil. Please repeat the name of the mountains. The mountains is known as the Makonjwa Mountain Range. Makonjwa. Makonjwa. Mountain. Então é uma sucessão de montanhas, uma cordilheira. A pequena cordilheira é chamada Makonjwa. And that is Fairview Gold Mine. The gold mine there. Lá na frente nós vemos uma mina de ouro. Vamos tentar aproximar. Esta é uma mina de ouro. Aqui está uma parte das montanhas que cercam a cidade de Barberton. E eu posso dizer que eu sinto uma paz neste momento. Acho que qualquer pessoa sentiria paz neste local. É muito bom ver esta paisagem, ou rever esta paisagem. Bom, este é um aspecto que eu não vou falar agora neste flash, porque ele já foi desenvolvido num artigo em nosso site planetaj.jor.br. Mas ver ou rever estas paisagens é uma coisa muito gratificante para mim. E ele desce então para a cidade do Cabo. Tenta em vão difundir as suas ideias, ao mesmo tempo em que seus recursos vão diminuindo, seu dinheiro vai diminuindo. E ele se vê obrigado a interromper, a suspender o seu sonho de realizar na África aquilo que ele não pôde realizar ou concluir no Brasil. Teve um momento que ele chegou a dizer: o meu sonho é morrer sob uma palmeira na África. Então ele decide sair de Cape Town, da cidade de Cabo, e vai para a Ilha da Madeira. Fica em Funchal, no Raid Palace Hotel, sobre Funchal, já mostrei em vídeo e escrevi também em meu site. E ali ele morre no ano de 1898, no dia 8 de maio, aos 60 anos de idade. São 16 horas do dia 28 de janeiro de 2010 e eu estou aqui na Ilha da Madeira, diante do penhasco, onde suponho desencarnei no dia 8 de maio de 1898. Aqui a visão de Funchal, a partir do penhasco, onde se encontra o Hotel Raid Palace. Eis aí a curva, a reentrância que vi nos meus sonhos. Este é o local da queda.
Não há registro nos jornais. Mas este é meu insight, é minha intuição. Sou André Rebouças, primeiro filho varão do conselheiro baiano de Cachoeira. O som do mar me acompanha à beira desse precipício. Em Funchal, restrinjo cada vez mais a minha vida tolstóica a trabalho e humanidade. Faço meu serviço doméstico, economizo até os limites do possível. Tenho 100 números de idílios escritos e por escrever. Teço aqui o meu teatro de memórias, recortes, cartas e diários. A escrita do mar me chama. Vai aqui meu coração abraçar-te, beijar-te e dizer que te amo e estimo. Meu Brasil, minha odisseia é finda. Ao cair, minha vida passa em retrospectiva como um raio, páginas e mais páginas de um livro inacabado, ainda a ser escrito. Será que um dia alguém se interessará por minha história? Quem sabe, em um outro tempo. É emocionante para mim falar sobre essas coisas. Neste momento em que eu tenho que deixar Barberton, há uma sensação estranha em meu coração. Quem leu o texto foi Negão, em meu site sabe por quê. Quem viu o vídeo sobre a Ilha da Madeira também pode ter uma ideia da minha emoção neste momento. Daqui a pouco embarcarei para Maputo, em Moçambique, onde vou ver algo mais sobre André Rebouças. Será que a força da fé que carrega nosso viver pode correr montanhas pra gente poder passar? Tanta gente que vem que só tem mal pra dar, pra dar, pra dar. Será que a força da fé que carrega nosso viver pode correr montanhas e jogar dentro do mar? É a nossa oração pedindo pra Deus olhar. É o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gente ilhada precisa sobreviver. E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar. Já não se vive sem farinha e pirão, não há. Não há. Veria motivos pra gente desanimar. Se houvesse remédio pra gente remediar. Já vai longe a procura da cura que vai chegar. Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair. E a poeira de tanta sujeira de subir. Oh, yeah. Quero ouvir, será, 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 será. Viver pode comer montanhas e jogar dentro do mar. Tanta gente de bem que só tem mal pra dar. Será que a força da fé que carrega nosso viver pode correr montanhas e jogar dentro do mar? É a nossa oração pedindo pra Deus olhar. Ela é dona do mundo. Olhar. E Santa Bárbara, mora dentro da lua, mora dentro do rochedo do carro.
Volta a chover forte nesta manhã de sábado aqui em Maputo. Estamos na região da Baixa, em Maputo. A mesquita está fechada, então vamos nos contentar a esta filmagem. É uma mesquita recente, foi inaugurada em 2005, mas ela está erguida, ela foi erguida na área onde, na antiga Lourenço Marques, se concentravam os comerciantes árabes e indianos, todos muçulmanos, que impunham o seu domínio através de um comércio agressivo, com o qual os comerciantes portugueses não conseguiam competir, e também com a atividade ilegal do tráfico de pessoas. Embora Lourenço Marques não tenha sido um grande centro de exportação de escravos, e sim de comércio de marfim, aqui também existia o tráfico humano ilegal, já que oficialmente a escravatura havia sido proibida por Portugal através de diversos decretos ao longo do século XIX. Após a mesquita, nós vamos entrar na rua Conselheiro Pedroso, que é o antigo núcleo de comércio dos comerciantes indianos e árabes muçulmanos, que impactaram André Rebouças com as suas práticas e com o seu tratamento desumano em relação aos nativos. E lá no final, a estação dos caminhos de ferro de Moçambique. Bom, daqui a pouquinho eu vou entrar na Fortaleza de Maputo, que é um dos marcos da cidade, uma fortaleza construída no século XVII, enganado históricas, não apenas de Maputo, antiga Lourenço Marques, como também de toda Moçambique. E esta é a estátua equestre, Mouzinho de Albuquerque, militar da cavalaria portuguesa, comissário velho, domínio Kabe mundu ananditaira basanja kundinang'anisa chama siku chama sikati nyerezera iwe Maria pana pambene pana gonene nyerezera iwe Maria Maria katoma bwere iwe
aqui com o professor, doutor Antônio Soupa, historiador aqui de Maputo. Nós estamos conversando aqui na sede do Arquivo Histórico e ele está me ajudando a compreender a cidade de Lourenço Marques, a atual Maputo, no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1892, quando por aqui passou André Rebouças. O sul do Moçambique começa a ter importância a partir do século XIX, na segunda metade do século XIX, sobretudo quando se descobrem as minas primeiro de diamantes e de ouro na África do Sul. E, portanto, Lourenço Marques fica como um ponto terminal de saída e de entrada de gente que vai para a África do Sul. Por exemplo, um dos grandes tráfegos da linha, durante uma certa época, era madeira que era levada exatamente para escorar as minas, não é? Portanto, o comércio e a atividade comercial e o desenvolvimento de Lourenço Marques está muito ligado, não é, a toda a situação económica e mineira que se passa na África do Sul. A eliminação da escravatura foi um processo muito lento. Foram publicadas leis, não é? E praticamente só lá por 1870, 1880 é que provavelmente aqui a escravatura ficou encapuçada com o chamado livre engagé, né? Os engajados livres, os livros engajados, né? Que iam para as ilhas da Reunião, mas que continuavam a ser um claro processo de escravatura, né? Camuflado com esse coisa dos livros. As pessoas engajavam-se livremente. Né? Nós temos algumas listas desses livre engagé, e se você for ver, os nomes dos escravos negros são todos nomes franceses, não é? Aquilo eram nomes que eram dados assim de qualquer maneira, não é? E portanto é aí que o comércio de escravatura ainda se mantém nas ilhas do Oceano Índico, ligado ao tráfico às grandes plantações de açúcar. Abasati balobo, awanda usigona, wakangani mashumale, batimela ganga. Rekumuka usiwana, rekumuka sesiya, batimela ganga. Oh, usiwana, rekumuka sesiya, batimela ganga. Abasati balobo, awana usiwana, wakangani mashumale, batimela ganga. Abasati balobo, awana usiwana, wakangani mashumale, batimela ganga. Rekumuka usiwana, rekumuka sesiya, batimela ganga. Lindo, toque. Maleme, cidade próxima a Maputo, fui trazido por amigos
e participo agora de um almoço carnavalesco. Aqui na companhia do Mozil Lopes, Miranda, A Ju, a cigana Socorro, o Role, Ariana, Rony, Jardel e Júnior. E você? Eu já me mostrei ali. Tá bom, não esqueça. Então, meu pai. Tá bom? Aqui é a entrada para o Jardim Tunduro, que é o maior parque urbano aqui de Maputo. Espécie de Ibirapuera de Maputo. Belo espaço o Jardim Tunduro. É um parque que fica no centro da cidade. Este é um casamento que está ocorrendo aqui no Jardim Tunduro. Não é carnaval como eu pensei no início, entendi no início. É um casamento. Por isso as pessoas estão tão elegantes. I heard the was a secret chord that David play and please the Lord, but you don't really care for music, do you? It's going like this, the manifold, the major lift, the perfect king composing hallelujah. Your faith was strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. E encerro aqui o meu mochilão Mama África, meu mochilão pela África do Sul e por Moçambique, iniciado há 25 dias. Este foi um mochilão diferente, um mochilão com muita adrenalina. Talvez tenha sido um dos mochilões com mais aventuras, com mais tensão, porque cheguei à África do Sul num momento de grande crise política, de grandes tensões, e no momento também em que um dos maiores problemas do país, que é a violência urbana, está em ascensão. Mas tudo transcorreu da melhor maneira, realizei muitas descobertas e vivi momentos muito emocionantes ao rememorar passagens heróicas da vida dos sul-africanos, com Nelson Mandela, com Steve Biko, ao rememorar
a passagem de Gandhi pela África do Sul, durante a qual ele teve a sua iluminação, o seu despertar para a sua grande missão espiritual e política na província de KwaZulu-Natal. E depois tive a oportunidade de ver ou de rever, quem sabe, as paisagens de Barberton, nas montanhas da província de Mpumalanga, na África do Sul, onde o brasileiro André Pinto Rebouças viveu uma das suas experiências emocionais mais marcantes durante a sua passagem pela África do Sul e por Moçambique, no alto exílio a que ele se impôs após a morte do imperador Pedro II. Mas eu encerro este mochilão aqui em Maputo, aqui em Moçambique. E Moçambique foi um contraponto para a África do Sul nesta minha experiência. Maputo é uma cidade tranquila, de povo acolhedor. Maputo tem seus problemas. Moçambique, como a África do Sul, também vem de um período de tensão política, de tensões internas. Mas encontramos aqui um povo mais tranquilo, uma cidade bem mais segura, uma cidade onde se pode caminhar tranquilamente, mesmo em dias feriados, como hoje. Encontrei aqui em Maputo brasileiros e africanos de outros países que me acolheram a partir da indicação da Maria Nóbrega, amiga de um amigo meu de Mossoró, Francinaldo Rafael. Ela e seu esposo Mouzinho Lopes me deram total assistência quando necessitei. Encontrei aqui também historiadores do arquivo histórico que me auxiliaram a remontar, a encontrar e a trilhar aqui em Maputo o caminho pelo qual passou André Rebouças no ano de 1892, quando ele então estava chegando à África cheio de sonhos. Agradeço a Deus por este mochilão. Um pedaço do meu coração também vai ficar aqui na África. A África que me fala ao coração de uma forma tão forte. A África que para mim também é Mama África. Estou aqui por motivos guiados pelo coração e pela intuição. E posso dizer ao final deste mochilão: obrigado, meu Deus, por essa experiência. Obrigado, meu Deus, por sentir este continente tão especial e tão importante na formação do povo brasileiro e tão importante para a minha formação. Consigo fazer, no fundo da minha alma, links, conexões entre Gandhi e Francisco de Assis, entre Gandhi e Nelson Mandela, entre Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, entre Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King e André Rebouças. Que Deus abençoe a África. Que Deus abençoe a África do Sul, que Deus abençoe Moçambique, que Deus abençoe a todo este continente ainda sofrido, mas um continente de bravura, um continente de resistência, e como consigo perceber junto à alma dos moçambicanos, um continente de sentimento, um continente de coração, um continente de almas.